Quero saudar, em primeiro lugar, os meus irmãos da Redê, que estão me ouvindo neste momento através deste encontro aqui. Queridos irmãos, é um grande prazer poder chegar na sua casa com esta mensagem que pode mudar muito a sua vida, o seu relacionamento com Deus, o seu compromisso de embaixador do reino de Cristo. É isso que eu irei compartilhar aqui hoje e agradeço a Deus o privilégio. Aos demais que vão ouvir, essa mensagem é para todos quantos têm uma busca interior real de um relacionamento de qualidade com Deus. Então, que a graça do Senhor seja abundante sobre todos vós. Amém. O nosso texto de hoje encontra-se entre dois textos bastante conhecidos de todos nós. O primeiro, que já foi pregado deste púlpito pelo Luiz Felipe, está nos versos 18 a 21 do capítulo 5, onde Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Cristo exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Isso, portanto, significa que todos aqui que já foram reconciliados com Deus, recebemos dele uma carta, tornando-nos seus embaixadores. O segundo texto, que será ainda pregado deste mesmo púlpito, está nos versos 14 a 18 do capítulo 6, até o verso 1 do capítulo 7. Diz o apóstolo: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Deus, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Este segundo texto deixa para nós absolutamente claro que os embaixadores de Cristo têm que ter um posicionamento de santidade. E esse posicionamento tem que ser muito claro, muito evidente no campo de nossa ação missionária, que é o reino das trevas. Nós estamos imersos no reino das trevas, onde o nosso comportamento de filhos de Deus tem que ser claramente percebido.
Os crentes de Corinto não tinham muito tempo de conversão quando receberam esta epístola e estavam imersos numa cultura terrivelmente maligna, onde a licenciosidade sexual era praticamente a norma. Irei ler agora o nosso texto de hoje, que contém uma importantíssima exortação do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto e a todos nós que fazemos parte do povo de Deus que atua como embaixadores no reino das trevas. O nosso texto de hoje é 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. E assim diz: E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber e também na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alegra-se o nosso coração, não tendes em nós limite, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. É um texto fantástico. À luz de tudo que lemos, quero esclarecer aos irmãos que tal exortação de Paulo não foi limitada, não ficou limitada aos cristãos de Corinto, aos cristãos daquela época. E é tremendamente relevante para nós hoje. Eu consultei várias traduções e dentre as várias que consultei, houve uma que me trouxe uma compreensão bem clara de uma frase que Paulo usou, que é o cerne da sua exortação. A frase que o apóstolo Paulo usou, na maioria das traduções, é que não recebais em vão a graça de Deus. Mas essa tradução traduz um pouco diferente. A tradução diz assim, da Bíblia para Todos, da Sociedade Bíblica do Brasil: prestemos bem, bastante atenção nessa exortação. E nós, na qualidade de cooperadores com Deus, vos exortamos a que não desperdicem a graça que dele receberam. Essa é uma ideia clara para mim. Resta saber, portanto, como é que os cristãos de Corinto estavam desperdiçando a graça. Isso é de vital importância para nós hoje,
pois pode estar acontecendo conosco mesmo. Eu percebi nos comentários que muitos deles falam nesse desperdiçar da graça como um problema dos coríntios, evitando ou retardando a recepção da graça, a conversão a Cristo, protelando. No entanto, é muito importante lembrar que Paulo endereçou esta epístola a uma igreja, a igreja de Deus em Corinto. Portanto, ele está falando, ele está exortando a crentes, a pessoas já convertidas, a não desperdiçar a graça da salvação aos perdidos. Ou seja, não comunicar o evangelho, não exercer o ministério da reconciliação, promovendo a reconciliação das pessoas, não deixando de lado a carta de embaixadores que receberam. Então, nesta exortação de Paulo, Deus está dizendo com toda a clareza: gente, hoje é o dia de proclamar a salvação aos perdidos. Desperdiçar a graça é protelar, ou melhor, é desperdiçar essa oportunidade de levar pessoas a se reconciliarem com Deus. Portanto, esta exortação está sendo endereçada a todos nós que um dia recebemos a carta de embaixadores de Cristo. Podemos estar hoje também, pela nossa negligência em levar o evangelho aos perdidos, desperdiçando a graça. E desperdiçar é o mesmo que jogar fora. Vamos analisar os motivos que provocaram a estagnação da evangelização da igreja de Corinto e trazer o foco para nós hoje. Todo aquele, essa é a minha proposta, todo aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, recebe dele uma carta de embaixador do seu reino. Veremos hoje os motivos que podem estar levando os crentes de qualquer época a desperdiçar a graça, não cumprindo o papel de embaixadores de Cristo. O primeiro motivo que eu entendo estar presente neste texto é condescendência com o pecado. Parece-me ser este o primeiro motivo de calar a boca dos crentes de Corinto. Na sua primeira epístola àquela igreja, o apóstolo Paulo fez uma tremenda repreensão a um comportamento imoral que estava acontecendo entre eles e que eles estavam tolerando. Em 1 Coríntios 5, versículos 1 a 9 e de 9 a 13, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. No versículo 9 a 12, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias saído do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, que dizendo-se discípulo de Cristo, que dizendo-se embaixador do rei, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Olha o que diz: com esse tal, nem ainda comais, nem ainda convide para uma churrascada. Parece radical?
Mas o apóstolo está deixando claro que no meio de toda essa permissividade que cresce assustadoramente em nossos dias, nós precisamos ter esse comportamento claro. Se a comunidade de crentes não tem zelo pela santidade da família e é condescendente com práticas imorais em seu meio, seu compromisso de embaixador do reino de Deus desaparecerá. E a graça que recebemos de comunicar vida, a vida de Deus, será jogada fora, isto é, será desperdiçada. Por isso precisamos estar muito atentos, não somente ao mundo, ao comportamento mundano deste mundo, mas precisamos estar muito atentos ao nosso comportamento individual e também coletivo, no seio de nossas comunidades evangélicas, para ver se não estamos sendo condescendentes com a pornografia. Há quanta gente que está vivendo escravizada pela pornografia e por relacionamentos totalmente fora do ensinamento das Escrituras. Há pouco tempo atrás, tivemos conhecimento de um líder muito importante do meio evangélico querendo refazer. Ele estava divorciado, mas estava tentando refazer seu casamento com a ex-esposa. No entanto, ele estava exigindo da ex-esposa que o aceitasse como viciado em pornografia, pois ele tinha necessidade desta prática. Tais práticas, tais atitudes matam a comunicação do Evangelho e a graça é desperdiçada. O segundo motivo que eu consigo enxergar aqui é complexo de inferioridade. Qual a razão de Paulo alistar o seu comportamento entre os gentios, como vimos nos versículos 1 a 3 do capítulo 6? Vamos lembrar o que ele diz. Não queremos que ninguém se escandalize por nossa causa, para que a nossa missão não seja desconsiderada. Pelo contrário, mostramos pelo nosso comportamento que somos servos de Deus. Temos suportado com paciência sofrimentos, necessidades, angústias, espancamentos, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns. Vivemos com pureza, ponderação, paciência e bondade. Deixamos-nos guiar pelo Espírito Santo e por um amor sincero. Anunciamos a palavra de Deus com toda a verdade, ajudados pelo seu poder. E em todas as ocasiões servimos-nos somente das armas da justiça, tanto na defesa como no ataque. Por uns somos honrados, por outros desprezados. Alguns nos caluniam, outros falam bem de nós. Somos tidos como mentirosos, embora sejamos verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de sermos bastante conhecidos. Como quem está para morrer, ainda que estejamos cheios de vida. Como pessoas castigadas sem chegarmos a morrer. Consideram-nos tristes, mas andamos sempre alegres. Somos tidos como pobres, embora enriqueçamos a muitos. Como quem nada possui, quando temos tudo. Muito de tudo isto que estava acontecendo com Paulo, toda essa descrição que ele faz, estava acontecendo com os coríntios também. Depois de sua conversão, Paulo está esclarecendo a eles que todas essas adversidades são a consequência natural de terem abraçado a fé cristã, de serem agora embaixadores de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não se sintam inferiorizados por tudo isso. Não se sintam diminuídos com esta pressão que recebemos, pois nós encontramos a verdadeira vida. Nós já descobrimos a razão de ser, a razão de viver, a verdadeira vida em Cristo.
A síntese, portanto, da nossa vida é entristecidos, sim. Muitas vezes ficamos abatidos, mas sempre somos tomados pela alegria de sermos propriedade exclusiva de Deus. Pobres, porque não estamos mais correndo atrás do ter, mas do ser. Por isso enriquecemos a muitos, nada tendo, porque descobrimos que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós possuímos tudo. Nunca me esquecerei do dia da minha conversão. Naquele dia eu fui levado por um gozo tão grande que eu não precisava de mais nada. O sentimento que eu tinha é que eu tinha tudo, porque em Cristo nós temos tudo que faz sentido para uma vida humana. Isso estava acontecendo com os crentes corintianos, os crentes de Corinto, e pode estar acontecendo também hoje com muitos de nós. Vamos ver agora um terceiro possível motivo. Certas tradições evangélicas. Não sei ao certo quando tiveram início as cruzadas evangelísticas, mas sei que foram essas cruzadas que determinaram a prática do ide por todo mundo e convidai a cada criatura. Sem que se desse conta, estava havendo uma mudança no coração das pessoas de que a sua tarefa, a maioria dos crentes, a maioria dos embaixadores, teriam a tarefa apenas de convidar pessoas para virem ouvir um grande pregador. As chamadas séries de conferências definiram claramente o papel do crente na tarefa evangelística. Sempre ficou claro para todos os crentes que a tarefa de levar o evangelho aos perdidos é da responsabilidade de todos, mas o crente comum, que não se sente com uma palavra poderosa, acabou assimilando a ideia de que ele não tem condições de levar o evangelho. Por quê? Porque somente um grande pregador, com muito argumento, é que tem o poder de comunicar o evangelho, entendendo que o poder está no pregador, mas o poder não está no pregador. O poder está na mensagem. Eu me lembro do caso de uma senhora analfabeta que foi pregar o evangelho para sua vizinha, usando aquele folhetinho das 4 leis espirituais. E ela começou a pedir à vizinha para ler. Ela não sabia ler. E ela disse, leia aqui. A vizinha leu e ela confirmou em cima. Isso mesmo, é exatamente isso que a Bíblia diz. E assim foi um por um. Até que no final, a vizinha tomou uma decisão ao lado de Cristo. Porque o poder não está no mensageiro. O poder está na mensagem. Essas práticas foram todas estabelecidas praticamente para facilitar ao crente o cumprimento de sua missão de embaixador. Outra prática bastante comum, que foi bastante e continua a ser largamente utilizada, é a distribuição de folhetos. Existem folhetos excelentes que apresentam o Evangelho. Houve, a partir da década de 60, a prática de pregar o Evangelho utilizando as 4 leis espirituais. Essa prática foi e continua sendo bastante eficaz por colocar o crente na posição correta de embaixador, tentando promover a reconciliação das pessoas com Deus. Mas a grande maioria, o que mais me incomoda é a percepção de que a grande maioria dos crentes não se sente responsável de proclamar a salvação aos perdidos. Todos nós sabemos de cor João 14, 21, onde Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas o nosso amor por Jesus não está sendo traduzido em obediência em muitas áreas e principalmente nesta área de promover a reconciliação dos perdidos com Deus.
certamente, a maioria de nós está desperdiçando a graça. Estamos jogando a graça fora por não estarmos promovendo a reconciliação de pessoas com Deus. Olho para o meu círculo de pessoas conhecidas e são muitos que não se renderam ainda a Jesus. E eu vejo que eu não estou me importando com isto. E como conclusão, eu gostaria de enfatizar aqui que a primeira conclusão que eu tiro dessas exortações do apóstolo Paulo é que precisamos de um profundo e sincero arrependimento. Ó Deus, eu reconheço diante de ti que eu não tenho tido a menor preocupação em promover a reconciliação de pessoas do meu relacionamento com o Senhor. Parentes, pessoas chegadas, conhecidos, tratamos bem essas pessoas, mas nos calamos. Temos um tremendo complexo de inferioridade. Às vezes, quando pregamos para pessoas não muito brilhantes que não irão nos contestar. Alguém já disse que levamos o evangelho somente aos pobres, não levamos para as pessoas intelectuais, porque tais pessoas poderão nos questionar e nós não saberemos dar razão da nossa fé. Meus queridos, nós temos que crer que o poder não está no pregador, o poder está na mensagem. Então eu queria uma segunda conclusão. Você e eu podemos, a partir de hoje, começar a cumprir a missão de embaixador. Vamos, depois de um arrependimento sincero, a partir deste momento, começar a cumprir a tarefa de embaixador, estabelecendo algumas estratégias. Primeira, vou fazer uma lista de todas as pessoas que pretendo reconciliá-las com Deus. Faça uma lista, cuidadosamente, de pessoas que você deseja promover a reconciliação delas com Deus. Uma segunda parte, vou orar todos os dias pedindo a conversão dessas pessoas. Se você não sabe, Jesus mandou a gente orar pedindo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus disse que Deus precisa que nós peçamos a Ele para Ele fazer aquilo que Ele deseja fazer. É curioso, até estranho. Jesus diz que nós devemos orar, Senhor, faça aquilo que o Senhor deseja. Por que nós temos que pedir a Deus para Ele fazer aquilo que Ele deseja fazer? É porque na Bíblia existem duas palavras para vontade. Uma é bulê, do grego, que significa vontade, desígnio, é aquilo que Deus designou e que vai fazer. Mas a outra palavra é vontade, desejo. Deus tem desejos que não se realizam. Tudo que é telema é uma chamada para a nossa participação, para a nossa parceria com Deus, para trazermos a sua vontade à realidade. Então comece a orar pedindo a Deus o que Ele quer, porque em 1 João capítulo 5, 14 em diante, diz assim, e esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, e ali é telema, segundo o seu desejo, sabemos que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, podemos estar certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Então comece a orar, pedindo a conversão. Eu tenho um filho, tenho 2 filhos que ainda não são convertidos e nós oramos por eles todos os dias. Eu espero vê-los convertidos antes de partir para a glória, mas se eu partir antes deles se converterem, eu vou encontrá-los lá. A minha esposa tem um tio por afinidade, ou melhor, tinha, que ele faleceu há pouco tempo, que se dizia ateu. Era filho de um pastor presbiteriano muito importante de São Paulo. E esse tio, Hernani, quando eu comecei a conviver dentro da família da minha esposa, eu preguei muitas vezes para o tio Hernani. Uma pessoa bastante simpática, muito agradável, mas ele dizia, não, mas eu não creio em nada disso que vocês falam. E eu
não cansei de pregar para ele. Passaram-se os anos e há uns 3 ou 4 anos atrás ele ficou muito enfermo, muito doente. E foi internado e a tia Carmen, esposa deles, tia da Deia, ia lá todos os dias, passava o dia lá com ele e não podia dormir lá, voltava para casa, que era próxima do hospital. E o tempo passou e ela fazendo essa caminhada todos os dias para estar com ele. Uma manhã, quando lá chegou, ele chamou e disse: Carminha, eu quero dizer uma coisa para você, estou crendo em tudo que eu disse que nunca cria. Estou crendo em tudo. Ela chama meus filhos, chamaram os filhos e ele deu testemunho perante seus filhos, daí uma semana morreu. Que coisa incrível. Então nós podemos começar a orar pedindo: Senhor, revela a tua graça a essas pessoas. Então, sature essas pessoas com a sua oração. E a terceira estratégia é: promova um encontro com cada um dessa lista para apresentar o Evangelho. E se você não tiver habilidade de apresentar o Evangelho, eu coloco à sua disposição um texto que eu escrevi sobre o Evangelho do Reino, que você pode convidar a pessoa e falar para ela: olha, eu quero ler este texto para você, parar onde você quiser que eu pare para qualquer explicação, mas permita-me que eu leia ele até o fim. E depois de ter comunicado claramente o Evangelho através deste texto, você pode deixar a pessoa dizer: olha, quando você quiser declarar sua rendição a Jesus como seu Senhor e Salvador, fale comigo. Então essa é uma excelente oportunidade de nós pararmos de desperdiçar a graça, de pararmos de jogar a graça pelo ralo. Nós seremos responsáveis, nós somos responsáveis diante de Deus por centenas e milhares de vidas que estão perdidas. E Deus entregou essa tarefa a gente comum como nós. Não são apenas os grandes pregadores. Gente comum como nós tem a mensagem que é o poder. O Evangelho é o poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.